Pessoal, aconteceu algo inacreditável. Uma história que parece roteiro de filme, mas que eu garanto é a mais pura verdade. Um país como este realmente existe? Eu, que viajo pelo mundo há 40 anos, nunca jamais vivi uma experiência assim. 8 bilionários suíços, a nata da elite europeia, com uma idade média de 72 anos, fizeram um pouso de emergência no Brasil por causa de uma nevasca inesperada. Pensem em homens que durante toda a vida só conheceram o serviço mais exclusivo e luxuoso que a Europa pode oferecer. E sabem o que aconteceu? Apenas 5 minutos depois de pisarem em solo brasileiro, eles ficaram de queixo caído, completamente sem palavras. O choque começou no aeroporto, com um atendimento que eles nunca tinham visto. Continuou no hospital, onde testemunharam um sistema de saúde que parecia vir do futuro. E se completou nas ruas, onde a civilidade e a gentileza do povo os deixaram emocionados. Um deles confessou em lágrimas: nós sempre nos orgulhamos da Suíça como um país de primeiro mundo, mas comparado ao Brasil temos tanto, mas tanto a aprender. Essa confissão bombástica feita por um magnata da construção de 75 anos diante de jornalistas em seu país, abalou a Europa inteira. O que diabos eles viram no Brasil para fazer com que esses homens, que viveram a vida inteira acreditando na supremacia europeia, dissessem algo assim? O diário de bordo desses 4 dias surreais, testemunhado por um comissário de bordo alemão com 12 anos de experiência, será revelado agora. E antes de começarmos, se você puder curtir e se inscrever, isso nos dará uma força gigantesca para contar mais histórias incríveis sobre o nosso Brasil. Olá a todos, meu nome é Marcos Schmidt e sou comissário de bordo da Lufthansa há 12 anos. Com base em Frankfurt na Alemanha, já voei para todos os cantos do planeta, atendi a um número incontável de passageiros, mas nenhuma experiência, absolutamente nenhuma, marcou minha alma tão profundamente quanto o que aconteceu em um voo que pousou no Aeroporto Internacional de Guarulhos no inverno passado. A memória daquele dia é tão viva que parece que foi ontem. Os passageiros do nosso voo eram um grupo muito especial da Suíça. O grupo era liderado pelo presidente Hans Weber, um gigante do setor da construção de Zurique, e incluía outros titãs do mundo financeiro de Genebra, presidentes de conglomerados imobiliários, um total de 8 senhores. A idade deles variava entre 68 e 76 anos e, segundo me contaram, eles tinham uma tradição sagrada: todo inverno, viajavam juntos para o Japão para jogar golfe. Eles falavam com um orgulho imenso dessa tradição, que já durava mais de 20 anos. O destino original era Sapporo, no Japão, onde planejavam passar uma semana em um dos mais renomados campos de golfe de Hokkaido. Para mim, que geralmente operava em rotas curtas pela Europa, era a primeira vez em um voo fretado de longa distância como aquele. Eu estava tenso, mas ao mesmo tempo eletrizado pela oportunidade. A maioria daqueles passageiros possuía seus próprios jatos particulares. Para eles, voar em uma companhia aérea comercial já era, por si só, uma raridade, uma aventura. A decolagem de Frankfurt foi perfeita. Enquanto sobrevoávamos o vasto território russo, os passageiros conversavam animadamente, tomavam champanhe e riam. A expectativa para a viagem era palpável, seus rostos irradiavam pura alegria. O presidente Hans, em particular, comentou com um sorriso nostálgico que aquele encontro, iniciado 2 décadas atrás, havia se tornado o evento anual mais precioso de sua vida. O problema começou quando nos aproximamos do arquipélago japonês. Recebemos um comunicado de emergência da torre de controle. Uma frente fria de baixa pressão, trazendo consigo uma nevasca violenta, uma tempestade de proporções épicas, havia paralisado completamente Hokkaido. O aeroporto de Sapporo estava fechado. O aeroporto de Narita, em Tóquio, também se tornou inviável devido ao tempo severo. O comandante e o copiloto convocaram uma reunião de emergência para encontrar um aeroporto alternativo. Após analisar diversas opções considerando a segurança da aeronave e a capacidade de infraestrutura para nos receber, a conclusão foi unânime: o lugar mais seguro e confiável para pousar era o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, Brasil. Quando comunicamos a mudança de planos aos passageiros, o pânico foi visível.
A maioria deles conhecia o Brasil apenas por estereótipos, futebol, carnaval e notícias sobre violência. Seu conhecimento se limitava a ouvir falar da Amazônia. Eles eram profundos conhecedores da cultura japonesa, mas para eles, o Brasil era uma terra desconhecida e em suas mentes perigosa. Alguns até confundiram o Brasil com outros países da América Latina, perguntando preocupados se estariam seguros. Nós, da tripulação, também ficamos tensos. Uma mudança de destino tão abrupta envolvia uma série de procedimentos burocráticos complexos. E tendo que lidar com passageiros tão VIPs, temíamos que qualquer falha, por menor que fosse, pudesse se tornar um grande problema. Nosso humor estava pesado. Contudo, à medida que nos aproximávamos do espaço aéreo de São Paulo, algo totalmente inesperado começou a acontecer. A comunicação com a torre de controle de Guarulhos já nos deu um sinal do que estava por vir. A voz do controlador era calma, precisa e incrivelmente profissional. Ele não apenas nos forneceu uma orientação impecável, mas também informou que um protocolo especial de boas-vindas para passageiros globais seria ativado imediatamente. E para nosso espanto, ele acrescentou que um funcionário de solo que falava alemão fluentemente já estava de prontidão para nos receber. Essa agilidade e nível de preparação são difíceis de encontrar até mesmo nos maiores aeroportos da Europa, como Frankfurt ou Munique. Normalmente, em situações de emergência como essa, recebemos apenas o suporte mais básico. Mas a resposta de Guarulhos estava em um nível completamente diferente. O pouso em si foi uma obra de arte. A pista estava em perfeitas condições, e a orientação em solo foi milimétrica. O caminho até o portão de desembarque já havia sido completamente liberado, como se nossa chegada fosse esperada e planejada há dias. Tudo estava organizado, como se fossemos um voo regular. Mas a verdadeira surpresa, o choque de realidade que mudaria tudo, começou assim que entramos no terminal. No trajeto até a imigração para os trâmites de entrada, a abordagem da equipe do aeroporto nos deixou boquiabertos. Apesar de sermos um grupo estrangeiro chegando de surpresa, não havia sinal de pânico ou confusão. Pelo contrário, eles nos guiaram de forma sistemática e organizada, como se tivessem ensaiado aquilo. Imediatamente providenciaram cadeiras de rodas para os passageiros com dificuldade de locomoção e nos levaram por um corredor de atendimento prioritário. O mais surreal, no entanto, foi o serviço de tradução. O aeroporto realmente tinha um funcionário fluente em alemão. Ele se aproximou, se apresentou cordialmente, ouviu atentamente a situação dos passageiros e ofereceu a assistência mais completa que eu já vi na vida. O presidente Hans Weber balançava a cabeça incrédulo, e murmurou para mim: Marcos, nem no aeroporto de Zurique eu conseguiria um suporte em língua estrangeira deste nível. O que mais o impressionou foi a maneira como o funcionário se comunicava, especialmente considerando a idade avançada do grupo. Ele falava devagar, de forma respeitosa, garantindo que todos entendessem cada passo do processo. O trâmite em si foi de uma rapidez impressionante. Não houve a burocracia complexa ou as longas filas que esperávamos. Tudo foi resolvido de forma fluida e eficiente. Para toda a papelada, um funcionário nos auxiliava com uma paciência e gentileza admiráveis, eliminando qualquer barreira linguística. Eles se ofereceram até para nos ajudar a contatar o campo de golfe no Japão para cancelar as reservas. A organização da nossa acomodação temporária foi, para dizer o mínimo, perfeita. Eles nos recomendaram vários hotéis de luxo na cidade de São Paulo, explicando em detalhes as características e a localização de cada um. E com uma atenção que nos deixou pasmos, ainda forneceram informações sobre campos de golfe próximos a São Paulo, pensando no hobby dos nossos passageiros. Ao sairmos do aeroporto, o presidente Hans se virou para mim e disse algo que jamais esquecerei: Marcos, eu viajo pelo mundo há 40 anos. Já passei por centenas de aeroportos. Mas nunca em toda a minha vida testemunhei uma gestão de crise tão perfeita. Este sistema, que mesmo em uma situação inesperada consegue fazer com que o passageiro não sinta a menor insegurança, é algo que a Europa precisa estudar. No ônibus que nos levava do aeroporto ao hotel, ouvindo as conversas animadas dos passageiros, eu senti um novo e profundo interesse por aquele país chamado Brasil.
Naquele momento, eu não tinha a menor ideia de que nos dias seguintes, aqueles senhores viveriam as experiências mais transformadoras de suas vidas. A caminho do hotel, a primeira grande surpresa começou. O cenário de São Paulo visto da rodovia Ayrton Senna, a caminho do centro da cidade, demoliu completamente as ideias preconcebidas dos passageiros. Já passava das 10 da noite, mas as vias eram um espetáculo de ordem e fluidez. Os carros não apenas respeitavam as faixas, como também sinalizavam cada mudança de direção com uma disciplina impecável. As marginais, iluminadas e movimentadas, pareciam artérias pulsantes de uma metrópole vibrante e organizada. Ao longo da rodovia, a visão dos enormes condomínios residenciais com suas luzes cintilando na noite, fez com que todos grudassem os rostos nas janelas. O presidente Hans Weber exclamou maravilhado: "É difícil ver um planejamento urbano dessa escala até mesmo na Suíça. Olhem isso, cada bairro parece ter sido projetado de forma sistêmica com espaços verdes, áreas comerciais e residenciais integradas em perfeita harmonia." Um senhor de Genebra, dono de uma rede de hotéis, complementou, dizendo que a integridade daquele planejamento urbano não devia em nada a nenhuma grande cidade europeia. Mas o que mais os chocou foi a sensação de segurança noturna. Apesar do horário avançado, as ruas estavam bem iluminadas e cheias de vida. Pessoas passeando tranquilamente, jovens bebendo algo em frente a lojas de conveniência, mulheres passeando com seus cachorros, corredores noturnos aproveitando a brisa fresca. Essa cena, segundo eles, era rara até mesmo na Suíça. Um executivo farmacêutico da Basileia balançava a cabeça repetidamente maravilhado. "Este ambiente noturno seguro é simplesmente incrível", disse ele. Nas grandes cidades da Europa, as ruas ficam desertas e perigosas à noite. As mulheres, em particular, evitam sair sozinhas. Mas aqui parece ser um mundo completamente diferente. Ao chegarmos ao hotel, outro impacto nos aguardava. O recepcionista não apenas nos cumprimentou em um alemão fluente, mas também demonstrou uma sensibilidade extraordinária. Ele imediatamente considerou a idade avançada de cada hóspede e ofereceu um serviço personalizado. Informou que para o senhor com dificuldade no joelho, havia reservado um quarto em um andar mais baixo e que o banheiro já estava equipado com barras de segurança. Foi o serviço de concierge, no entanto, que os deixou boquiabertos. Apesar de sermos hóspedes inesperados, retidos no país por uma emergência, em questão de minutos eles já tinham um roteiro completo para o dia seguinte. Para os amantes de golfe, recomendaram os melhores campos da região. Para os interessados em cultura, sugeriram visitas ao MASP e ao Mosteiro de São Bento. Eles detalharam as características de cada local, o tempo de deslocamento e os custos estimados com uma precisão impressionante. No elevador, a caminho dos quartos, observei as expressões dos passageiros. A preocupação que via em seus rostos no aeroporto havia desaparecido completamente, substituída por uma curiosidade vibrante e uma genuína expectativa. Na manhã seguinte, no buffet de café da manhã do hotel, veio a terceira grande surpresa. Além de um café da manhã continental impecável, havia uma variedade estonteante de pratos de diversas cozinhas do mundo, e uma estação inteira dedicada a iguarias brasileiras, do pão de queijo quentinho à tapioca feita na hora. O que mais chamou a atenção foi o cuidado com os hóspedes mais velhos. Havia uma seção com alimentos mais macios e de fácil digestão. Os pães eram separados entre crocantes e macios, e as frutas, incluindo mamão, manga e abacaxi docíssimos, já vinham cortadas em pedaços pequenos. O serviço dos funcionários do restaurante era de outro mundo. Eles não apenas circulavam entre as mesas explicando os pratos, mas mantinham uma distância respeitosa para não incomodar, aparecendo no exato momento em que eram necessários. O presidente Hans comentou que nem nos hotéis mais luxuosos da Suíça ele havia recebido um tratamento tão atencioso e detalhista. Após o café, durante uma caminhada pelos arredores do hotel na Avenida Paulista, levamos o quarto choque. As calçadas eram largas, planas e perfeitamente conservadas. Até mesmo os idosos conseguiam caminhar sem qualquer dificuldade. O piso tátil para deficientes visuais estava instalado de forma sistemática, e as rampas para cadeirantes eram onipresentes.
Os bancos espalhados pela avenida também eram um detalhe impressionante. Posicionados a uma distância ideal uns dos outros, permitiam que qualquer um pudesse descansar quando sentisse necessidade. Cada banco tinha encosto e braços, projetados para o conforto dos mais velhos. Um magnata do setor imobiliário de Zurique disse pensativo: a Suíça deveria aprender com esse tipo de design urbano, que pensa nos detalhes, que pensa nas pessoas. Ao entrar em uma estação do metrô, vivemos a quinta surpresa. O interior da estação era tão limpo e moderno quanto o de uma loja de departamentos de luxo. Escadas rolantes e elevadores por toda parte facilitavam o acesso para quem tinha dificuldade de locomoção. O mais incrível era o interior dos elevadores com avisos em braille e guias de áudio, pensados para que até mesmo um deficiente visual pudesse usá-lo sozinho. Eu já utilizei o metrô em muitas cidades alemãs, mas nunca vi um lugar com instalações de acessibilidade tão perfeitas. Na plataforma, o que mais nos marcou foi a ordem dos passageiros. Era horário de pico, a plataforma estava lotada, mas todos esperavam em filas perfeitas. Quando o trem chegava, as pessoas esperavam pacientemente todos os passageiros desembarcarem para então entrarem de forma organizada. O interior do trem também era surpreendente. Os assentos eram espaçosos e confortáveis. Os corrimãos tinham diferentes alturas, para que pessoas mais baixas ou crianças pudessem se segurar com segurança. A limpeza do vagão era impressionante. Não se via um único pedaço de lixo no chão, e os assentos estavam impecavelmente conservados. Mas o mais comovente foi a atitude dos passageiros. Ao verem nosso grupo de idosos entrar, vários jovens se levantaram imediatamente para ceder seus lugares. Não era algo forçado, era um gesto natural, como se fosse a coisa mais óbvia a se fazer. Na estação seguinte, uma mulher grávida entrou. Naquele instante, vários passageiros se ofereceram para ceder o assento. Um estudante de ensino médio que estava mais perto levantou-se primeiro com um sorriso gentil e ofereceu seu lugar. Nossos passageiros ficaram profundamente emocionados. Um dos senhores de Genebra, ao ver a cena, ficou com os olhos marejados. Ele disse: na Suíça também temos a cultura de ceder o lugar para idosos e grávidas, mas nunca vi isso acontecer de forma tão espontânea e genuína. A forma como o respeito aos mais velhos está tão naturalmente integrado na vida cotidiana dos jovens. Isso é algo que me marcou profundamente. Ao chegarmos à Estação da Luz e subirmos à superfície, o sexto impacto nos esperava. A grandiosidade e a beleza da estação restaurada eram de tirar o fôlego. O espaço, embora subterrâneo em parte, era iluminado por um sistema que imitava a luz natural, tornando o ambiente claro e arejado. O sistema de circulação de ar era tão eficiente que não se sentia o menor abafamento. A organização das lojas e a limpeza eram impecáveis. Cada loja era um primor de arrumação, e os corredores largos permitiam a passagem de cadeiras de rodas e carrinhos de bebê sem qualquer dificuldade. O que mais nos impressionou foi a atitude dos comerciantes. Ao nos verem um grupo de estrangeiros, eles não demonstravam qualquer estranhamento. Pelo contrário, nos recebiam com sorrisos calorosos e uma gentileza contagiante. As saídas que conectavam a estação à rua também eram um exemplo de planejamento. Havia elevadores em vários pontos, e cada saída tinha um mapa detalhado da região, facilitando a orientação de qualquer recém-chegado. Ao chegarmos à região da Rua 25 de Março, vivemos a sétima surpresa. A rua inteira era um calçadão exclusivo para pedestres, onde se podia caminhar e fazer compras sem a preocupação com o trânsito. Havia espaços para descanso por toda parte, e o design das luminárias e das placas criava uma sensação de harmonia e modernidade. Um dos senhores da Basileia comentou admirado: essa uniformidade no design urbano é um fator crucial para elevar a classe de uma cidade inteira. Até mesmo as cidades históricas da Europa precisam aprender com essa sensibilidade moderna, e pensar que tudo isso foi apenas no primeiro dia. Era apenas o começo de uma jornada que os abalaria de formas que eles jamais poderiam ter imaginado. Na manhã do segundo dia, um evento inesperado e assustador aconteceu. O Dr. Fritz, o executivo farmacêutico da Basileia,
queixou-se de uma forte dor no peito e de repente desabou. Aos 76 anos e com o histórico de problemas cardíacos, a situação parecia gravíssima. O presidente Hans e os outros entraram em pânico. Nós, da tripulação, mesmo treinados para emergências, ficamos sem saber o que fazer. Estar em um país estrangeiro, com um dos nossos passando mal, levantou uma avalanche de preocupações, a barreira do idioma, a escolha de um hospital confiável, tudo parecia um pesadelo. A recepção do hotel ligou imediatamente para o 192, o SAMU. E o que aconteceu em seguida foi surreal. Em menos de 5 minutos a ambulância chegou. Eu já vi muitas ambulâncias na Alemanha, mas nunca testemunhei uma resposta tão rápida. Quando os paramédicos saíram do elevador e correram em direção ao paciente com uma postura profissional impecável, senti o primeiro calafrio de admiração. A rapidez com que avaliaram a situação e iniciaram os primeiros socorros não devia em nada aos melhores socorristas da Europa. O que mais me impressionou foi o cuidado e a delicadeza com que trataram um paciente idoso. Aferiram a pressão, colocaram a máscara de oxigênio, fizeram um eletrocardiograma portátil, tudo com uma velocidade e precisão assombrosas. O interior da ambulância era outra surpresa. Equipada com os mais modernos aparelhos médicos, permitia um monitoramento contínuo dos sinais vitais durante o trajeto. Um dos paramédicos, em um inglês simples e claro, nos explicou a condição do paciente, o que nos deixou, os acompanhantes, muito mais tranquilos. No momento em que chegamos ao hospital, o Hospital Albert Einstein, veio o segundo grande choque. A estrutura e a escala do pronto-socorro não apenas se comparavam, mas superavam as de muitos grandes hospitais europeus. A impressão era a de estar entrando em um centro médico do futuro. O interior do pronto-socorro parecia o lobby de um hotel 5 estrelas. Espaçoso, com áreas bem demarcadas para evitar a confusão dos pacientes, pé direito alto e iluminação suave que transmitia calma. Durante o registro de entrada, vivemos a terceira surpresa. Mesmo sendo um paciente estrangeiro, a equipe não demonstrou o menor sinal de confusão. O processo foi rápido e organizado. Um funcionário do Centro Médico Internacional foi chamado imediatamente e, para nosso espanto, falava alemão. Ele nos orientou detalhadamente sobre como proceder com o seguro de saúde suíço. É raríssimo encontrar um hospital na Europa com um sistema tão preparado para pacientes estrangeiros. Até mesmo no Hospital Universitário de Frankfurt, encontrar um tradutor pode levar horas. Ali, aquilo já era parte do sistema. O tempo de espera foi mínimo. Embora houvesse muitos pacientes no pronto-socorro, o sistema de triagem por gravidade funcionava com uma eficiência notável. O Dr. Fritz, com suspeita de problema cardíaco, foi encaminhado para um consultório em menos de 10 minutos. Enquanto esperávamos, uma enfermeira vinha regularmente checar o estado do paciente, nos mantendo calmos e informados. No momento em que conhecemos o médico responsável, levamos o quarto choque. Um cardiologista especialista desceu pessoalmente ao pronto-socorro para avaliar o caso. Na Europa, o normal é que um clínico geral do PS faça o primeiro diagnóstico e, se necessário, encaminhe para um especialista. Ali, o especialista estava envolvido desde o primeiro minuto. O profissionalismo e a experiência do médico eram evidentes. Ele havia feito uma especialização na Alemanha, então conseguia explicar os termos técnicos em alemão. Ele revisou cuidadosamente todo o histórico médico do paciente, checando cada um dos medicamentos que ele tomava. A confiança que ele nos transmitiu foi imediata. A rapidez dos exames foi algo que nos deixou pasmos. Eletrocardiograma, exames de sangue, raio-x do tórax, ecocardiograma. Todos os exames foram concluídos em menos de 1 hora. Na Suíça, apenas para agendar um ecocardiograma, a espera pode ser de dias. Ali no pronto-socorro foi feito na hora. Os resultados também saíram rapidamente, e o hospital contava com um sistema de diagnóstico assistido por inteligência artificial, o que garantia uma precisão altíssima. O médico nos mostrou os resultados em um tablet, explicando cada detalhe. O nível dos equipamentos era outro ponto de admiração. Todos os aparelhos eram de última geração, projetados pensando no conforto do paciente,
permitindo que até mesmo os mais idosos realizassem os exames sem dificuldade. A sala de ecocardiograma, em particular, era tão confortável quanto um quarto de hotel, com música ambiente suave para acalmar o paciente. Felizmente, os resultados não indicaram nada grave. O diagnóstico foi de uma arritmia temporária, causada pela fadiga da viagem e pelo estresse. Era algo que poderia ser controlado com medicação. No entanto, considerando a idade do Dr. Fritz, o médico recomendou que ele ficasse em observação por mais um dia, com repouso absoluto. Ao retirarmos a receita na farmácia do hospital, vivemos a quinta surpresa. O farmacêutico, considerando a idade e os medicamentos que o paciente já utilizava, fez uma análise detalhada para evitar qualquer interação medicamentosa perigosa. Mostramos a ele a lista de remédios que o Dr. Fritz tomava na Suíça. Ele analisou a composição de cada um e verificou a compatibilidade com a nova prescrição. Esse nível de consultoria farmacêutica é algo raro até mesmo nos maiores hospitais europeus. Sentimos que o farmacêutico estava genuinamente preocupado com a saúde do paciente. Na hora de pegar os remédios, a atenção foi a mesma. Ele explicou detalhadamente a função, os efeitos colaterais e a forma de tomar cada medicamento. E, para nossa surpresa, nos forneceu uma bula traduzida para o alemão. Com uma gentileza extra, ele prescreveu uma quantidade um pouco maior de medicamento, para que pudéssemos continuar o tratamento ao voltar para a Suíça. Todos ficaram maravilhados. No momento de pagar a conta, veio o sexto e mais avassalador choque. A consulta de emergência, todos os exames de alta tecnologia, os medicamentos. A conta inteira não chegava a 1/10 do que custaria na Suíça. E o mais incrível, não houve nenhuma taxa extra por sermos estrangeiros. Pelo contrário, por ser um paciente idoso, ainda nos deram um pequeno desconto. O presidente Hans teve que perguntar várias vezes se aquele valor estava correto. Na Suíça, apenas uma ida ao pronto-socorro custaria dezenas de milhares de reais. Ali tudo aquilo custou uma fração mínima desse valor. A gentileza dos funcionários do hospital foi algo que nos marcou profundamente. Dos médicos e enfermeiros aos técnicos de laboratório, farmacêuticos e até a equipe de limpeza, todos nos trataram com uma preocupação genuína. Quando a língua era uma barreira, eles usavam aplicativos de tradução ou se esforçavam com mímica para se comunicar. A forma como eles entendiam as necessidades de um paciente idoso, tratando-o com calma e respeito, nos emocionou. O Dr. Fritz disse: "Eu sou médico há 40 anos, conheço inúmeros hospitais, mas nunca vi um hospital tão centrado no paciente. Isso aqui é o futuro da medicina." A limpeza e a organização de todo o hospital eram impecáveis. Não apenas os corredores e banheiros, mas todos os espaços eram mantidos com o mesmo padrão de um hotel de luxo. O cheiro característico de hospital era quase inexistente, graças a um sistema de purificação de ar perfeito que mantinha o ambiente sempre agradável. O que ficou gravado em nossa memória foi o serviço médico focado no ser humano. Vimos em cada detalhe o esforço da equipe para diminuir a ansiedade dos pacientes e de seus familiares. Cada procedimento era explicado em detalhes e durante a espera pelos resultados, eles vinham nos atualizar constantemente. Ao sairmos do hospital, as palavras do presidente Hans ecoaram: "A Suíça tem muitos hospitais excelentes, mas é muito difícil encontrar um serviço médico tão completo e humano." O cuidado com o paciente estrangeiro e os custos razoáveis são uma lição que a Suíça precisa aprender com o Brasil. O Dr. Fritz não apenas se recuperou, mas expressou uma profunda gratidão pelo profissionalismo e pelo calor humano da equipe médica brasileira. Depois da experiência no hospital, a percepção de todos sobre o Brasil havia mudado radicalmente. Na manhã do terceiro dia, decidimos explorar a cidade de São Paulo. O plano era usar o metrô para visitar diferentes bairros, e aquele dia se tornou uma sucessão de momentos emocionantes. Ao embarcarmos na Estação Consolação na linha verde, tivemos a primeira surpresa. Era horário de pico, a estação estava cheia, mas todos esperavam em filas organizadas. Quando o trem chegou, as pessoas automaticamente abriram um corredor no meio da plataforma para que os passageiros pudessem desembarcar primeiro.
Essa organização espontânea é algo raro de se ver até na Suíça. Nas grandes cidades europeias, é comum as pessoas se empurrarem para entrar no trem no horário de pico. Ali, essa cena simplesmente não existia. Dentro do vagão, veio o segundo choque. Quando um passageiro cadeirante embarcou, um funcionário da estação apareceu imediatamente para ajudá-lo a entrar e sair com segurança, e os outros passageiros naturalmente abriram espaço. Ninguém precisou pedir. Foi uma cooperação espontânea. Na estação seguinte, um deficiente visual entrou. Ele caminhava com cuidado, usando sua bengala branca. Um jovem se aproximou naturalmente e guiou-o até um assento, cedeu seu próprio lugar e ficou de pé, segurando-se no corrimão. Ao verem essas cenas, os passageiros ficaram profundamente comovidos. Um dos senhores de Genebra disse: essa consciência cívica é a verdadeira marca de um país desenvolvido. Ele continuou: não é algo imposto por lei, é uma cultura de cuidado que está internalizada nas pessoas. É simplesmente surreal. Ao chegarmos à estação Faria Lima e sairmos para a rua, a terceira surpresa nos aguardava. A atmosfera vibrante daquele centro de negócios era contagiante, mas a ordem prevalecia. Havia artistas de rua se apresentando, mas tanto eles quanto o público mantinham uma distância respeitosa. O mais impressionante era a limpeza das ruas. Apesar de ser uma área extremamente movimentada, quase não se via lixo no chão. As pessoas não jogavam lixo na rua, e ainda vimos cidadãos comuns pegando um papel que caiu no chão e jogando na lixeira mais próxima. O presidente Hans disse: o nível de civilidade deste povo é espantoso. Ele explicou: a Suíça também é famosa pela limpeza, mas isso se deve a uma grande equipe de limpeza, não há participação voluntária dos cidadãos. Em uma cafeteria para um breve descanso levamos o quarto choque. O atendente, percebendo que havia idosos em nosso grupo, nos guiou para a mesa mais confortável do estabelecimento. Era uma área sem degraus e perto do banheiro. Ele explicou o cardápio lentamente e teve o cuidado de perguntar sobre a temperatura ideal das bebidas, uma atenção aos detalhes notável. O que mais nos marcou foi a atitude do funcionário. Ele não demonstrou qualquer impaciência ao atender clientes estrangeiros e idosos. Pelo contrário, seu cuidado foi redobrado. Quando seu inglês não era suficiente, ele abriu um aplicativo de tradução no celular para garantir que nos entendêssemos perfeitamente. No caminho para o bairro do Morumbi, tivemos a quinta experiência surpreendente. Vimos pessoas de todas as nacionalidades convivendo em perfeita harmonia. Independentemente da etnia ou nacionalidade, todos pareciam viver de forma descontraída. Em frente a um restaurante, vimos uma família que parecia ser do Oriente Médio jantando, e na mesa ao lado, jovens de ascendência africana. Todos conviviam naturalmente desfrutando de suas refeições. Na Europa, embora se pregue a multiculturalidade, na prática existem muitas barreiras invisíveis de discriminação. Ali não sentimos nada disso. Em um restaurante no Morumbi durante o almoço tivemos a sexta grande emoção. O dono do restaurante veio pessoalmente à nossa mesa. Ouvi dizer que temos visitantes da Suíça, disse ele com um sorriso. Vou preparar algo especial para vocês. Ele considerou o gosto de cada um, ajustando o sal dos pratos, e conversou conosco, curioso sobre a culinária suíça. O serviço foi impecável. Os pratos não foram servidos todos de uma vez, mas em etapas, para que pudéssemos apreciar cada um com calma. A cada prato, ele explicava detalhadamente os ingredientes e o modo de preparo. No caminho de volta ao centro, testemunhamos a sétima cena surpreendente. Em uma faixa de pedestres, um deficiente visual se preparava para atravessar. Um cidadão que passava por ali se aproximou naturalmente e ofereceu ajuda. Ele segurou o braço do deficiente visual com cuidado e, ouvindo o sinal sonoro, ajudou-o a atravessar em segurança. Do outro lado, ainda o ajudou a encontrar a direção que ele precisava seguir e só continuou seu caminho depois de vê-lo se afastar com segurança. Todo o processo foi tão natural. Era como ajudar um membro da família. Um dos senhores de Zurique, ao ver a cena, emocionou-se até as lágrimas. Ele disse: na Europa, as pessoas também ajudam, mas nunca vi um gesto tão espontâneo e caloroso.
E o fato de ser um jovem com essa mentalidade é o que mais me surpreende. Naquela tarde, a caminho do topo de um dos grandes edifícios de São Paulo, o Edifício Itália, tivemos a oitava emoção. O funcionário do Mirante teve um cuidado especial para garantir que os passageiros idosos entrassem no elevador com segurança. Ele deu tempo suficiente para todos entrarem e saírem e durante a subida, explicou com gentileza a paisagem de São Paulo. A vista panorâmica de São Paulo do alto era simplesmente espetacular. As ruas organizadas, a paisagem urbana que se estendia até onde a vista alcançava, com o Parque Ibirapuera como um oásis verde, deixaram todos sem fôlego. À noite, quando as luzes da cidade começaram a acender, a cena se transformou em uma obra de arte viva. Um dos senhores de Genebra disse que a vista era mais bonita que a de sua cidade natal e não parava de tirar fotos. Ele comentou que o tamanho da cidade era impressionante, mas o mais surpreendente era como uma metrópole tão gigantesca podia funcionar de forma tão organizada. Ao descer do mirante e voltar para a rua, testemunhamos a nona cena surpreendente. Embora fosse tarde da noite, muitas mulheres caminhavam sozinhas pelas ruas com total tranquilidade. Seja fazendo compras, encontrando amigos ou voltando do trabalho, todas pareciam seguras e relaxadas. Ao pararmos em uma loja de conveniência, tivemos a 10ª emoção. Uma atendente, que parecia ter pouco mais de 20 anos, trabalhava sozinha às 11 da noite, sem demonstrar qualquer sinal de medo. Ao perceber que éramos estrangeiros, ela nos tratou com uma simpatia extra, chegando a nos recomendar alguns doces brasileiros que, segundo ela, os idosos adoravam. Um dos senhores da Basileia comentou: "Essa segurança noturna é realmente surpreendente." Nas grandes cidades europeias, as mulheres geralmente não se atrevem a andar sozinhas à noite. Aqui a cultura é completamente diferente. No último trecho de volta ao hotel, vimos a cena mais memorável de todas. Era o horário do último metrô, a plataforma estava cheia, mas os passageiros mais jovens, ao verem nosso grupo de idosos, naturalmente ofereceram ajuda. No elevador, eles deixavam os idosos entrarem primeiro. Nas escadas, os cidadãos ajudavam, permitindo que eles subissem devagar. Tudo era tão natural. Ninguém dava ordens. As ações de todos pareciam vir de um instinto de comunidade. O quarto dia foi dedicado a compras e experiências culturais. O roteiro, centrado na região da Avenida Paulista e dos Jardins, mudaria para sempre a percepção daquele grupo de suíços sobre o que significa fazer compras. Ao chegarmos à Livraria Cultura no Conjunto Nacional, eles levaram o primeiro choque avassalador. A escala e a grandiosidade daquele espaço eram incomparáveis a qualquer livraria na Suíça. Mas não era apenas uma questão de tamanho. O design do espaço, a harmonia com a paisagem urbana e a curadoria do acervo eram impressionantes. O presidente Hans, o arquiteto, exclamou: "Do ponto de vista arquitetônico, isto aqui é uma obra de arte do mais alto nível." Ele comentou que, embora a Suíça tivesse seus arranha-céus, era raro ver um design tão moderno e elegante integrado a um espaço cultural. A experiência dentro da livraria foi a segunda grande surpresa. Aquilo não era apenas um lugar para vender livros, era um centro cultural pulsante. Havia espaços confortáveis para leitura por toda parte e áreas para eventos culturais. Eles ficaram especialmente impressionados com a vasta seção de livros em línguas estrangeiras. Havia uma quantidade considerável de livros em alemão, incluindo títulos publicados na Suíça. Quando o presidente Hans procurava por um livro de economia em alemão, um funcionário se aproximou imediatamente para ajudar. O funcionário informou que se o livro não estivesse em estoque, poderia ser encomendado, mostrando a eficiência da rede global da livraria. Na área de produtos criativos, tivemos a 7ª experiência surpreendente. Era inacreditável que uma livraria pudesse ter uma variedade tão grande de produtos de design. De utensílios domésticos a obras de arte, cada item era acompanhado por uma explicação sobre o conceito do design, o que tornava a experiência de compra também educativa. Era um espaço para entender e apreciar a estética do design brasileiro. O cuidado com os idosos era, mais uma vez, notável. Havia áreas de descanso por toda parte, e o serviço de aluguel de cadeiras de rodas estava disponível.
Os funcionários nos guiavam lentamente, evitando qualquer pressa, e nos ajudavam a encontrar os produtos com uma paciência infinita. Em seguida descemos para os jardins, para uma experiência de compras de luxo. A terceira surpresa foi o nível das lojas de grife na rua Oscar Freire. A escala e a apresentação das vitrines não deviam nada às avenidas de luxo de Paris ou Milão, pelo contrário, pareciam ainda mais modernas e arrojadas. Eles ficaram particularmente impressionados com a qualidade das marcas brasileiras. Mesmo ao lado de grifes europeias, as marcas nacionais não pareciam deslocadas. Design, qualidade, decoração das lojas, tudo estava no mais alto padrão mundial. Dentro de uma boutique de luxo, tivemos a quarta experiência surpreendente. O nível de serviço dos vendedores superava o das lojas de departamento mais sofisticadas da Suíça. Cada cliente tinha um vendedor exclusivo, que oferecia um serviço personalizado. Eles não estavam apenas vendendo um produto, eles buscavam entender o gosto e o estilo de vida do cliente para oferecer a sugestão mais adequada. Um dos senhores da Basileia estava olhando relógios quando um vendedor se aproximou e, com um profundo conhecimento sobre relojoaria suíça, explicou as características de várias marcas. O mais impressionante foi o serviço de pós-venda. Eles explicaram detalhadamente como cuidar do produto e como enviá-lo de volta para a Suíça, chegando a fornecer os contatos dos centros de serviço autorizados na Suíça para futuras manutenções. Era um serviço simplesmente perfeito. Para o jantar, em um restaurante sofisticado de culinária brasileira, eles tiveram a oitava grande emoção. Era um lugar que elevava a gastronomia brasileira a um novo patamar. Não se tratava apenas de servir comida deliciosa, toda a experiência era projetada para que os clientes pudessem vivenciar a cultura gastronômica do Brasil. A cada prato servido, o garçom explicava seu contexto histórico e método de preparo, permitindo que entendêssemos a cultura do país através da comida. A decoração do restaurante era uma fusão harmoniosa de tradição e modernidade. A marcenaria tradicional brasileira se misturava com a iluminação contemporânea, criando uma atmosfera elegante. O mais memorável foi quando o chefe veio pessoalmente à mesa para explicar os pratos. Ele descreveu detalhadamente as características de cada ingrediente, seu valor nutricional e os segredos do preparo. Era um nível de serviço difícil de encontrar até nos restaurantes mais estrelados da Europa. O Dr. Fritz comentou maravilhado: é impressionante como um país com uma profundidade cultural tão rica conseguiu, ao mesmo tempo, se modernizar de forma tão espetacular. Ele concluiu: preservar a tradição enquanto se abraça a modernidade. Um país onde o passado e o presente coexistem em harmonia. Esse país é o Brasil. O quinto dia era o da partida. O dia de encerrar aquela viagem inesperada ao Brasil e retornar à Suíça. No rosto de todos os passageiros era possível ver um toque de melancolia. Era uma expressão completamente diferente do pânico que eles sentiam ao fazer o pouso de emergência em Guarulhos. A maioria dizia que gostaria de ficar mais alguns dias. O presidente Hans chegou a dizer que estava pensando em cancelar a viagem de golfe ao Japão para ficar mais tempo no Brasil. Os outros concordaram, mas, devido a compromissos já agendados, tiveram que partir com um sentimento de pesar. Enquanto fazíamos os procedimentos de embarque no aeroporto, eles não paravam de compartilhar suas experiências no Brasil. O presidente Hans disse: eu viajo pelo mundo há 40 anos, mas nunca vi um país com um serviço e uma civilidade tão perfeitos. Os outros concordavam, expressando sentimentos semelhantes. A conversa continuou dentro do avião. Eles compartilhavam os momentos que mais os marcaram, e todos concordavam em uma coisa: a imagem que tinham do Brasil havia sido completamente transformada. Um dos senhores de Genebra disse que ao voltar, implementaria um treinamento de serviço ao estilo brasileiro para os funcionários de sua rede de hotéis. Ele queria aplicar o que aprendeu no Brasil: o cuidado genuíno com o cliente, a observação atenta e a capacidade de reagir adequadamente a cada situação. Assim que pousamos no aeroporto de Zurique, o primeiro impacto começou. Ao contarem suas experiências para familiares e jornalistas que os esperavam, todos teceram elogios rasgados ao Brasil. A declaração do presidente Hans, em particular, causou um enorme alvoroço.
Ele declarou publicamente: "Nós sempre nos orgulhamos da Suíça como um país desenvolvido, mas, em comparação com o Brasil, temos muito a aprender." Vindo de um homem que passou a vida acreditando na superioridade europeia, essa declaração chocou a todos. A fala foi noticiada pela mídia suíça, gerando a segunda onda de impacto. O maior jornal diário da Suíça publicou uma reportagem de capa com a manchete: "O milagre brasileiro." Era inédito que a elite suíça, sempre tão apegada ao seu etnocentrismo europeu, elogiasse um país sul-americano de forma tão veemente. Jornais da região da Basileia também publicaram reportagens de acompanhamento. A experiência do Dr. Fritz no hospital repercutiu enormemente na comunidade médica. Profissionais de saúde suíços começaram a se interessar pelo serviço centrado no paciente e pelos custos razoáveis do Brasil. O Hospital Universitário de Zurique decidiu criar uma equipe para estudar o sistema de saúde brasileiro. Eles queriam aprender especialmente com a expertise do Brasil em sistemas de emergência e atendimento a pacientes estrangeiros. A reação no mundo dos negócios foi ainda mais explosiva. A Câmara de Comércio da Suíça convocou uma reunião de emergência para discutir a possibilidade de adotar sistemas brasileiros. Eles concluíram que era urgente estudar o sistema de operação de aeroportos, o sistema de transporte público e a cultura de atendimento ao cliente do Brasil. A terceira onda de impacto veio da política. O Ministério Federal dos Transportes da Suíça anunciou que estudaria a implementação do sistema do aeroporto de Guarulhos. Para resolver os problemas crônicos de atrasos e mau serviço no aeroporto de Zurique, a demanda por aprender com o modelo brasileiro cresceu. O setor de saúde também se moveu. Com a notícia de que a eficiência e a satisfação do paciente no Brasil eram superiores às da Suíça, eles decidiram enviar uma delegação para estudar como melhorar o sistema de saúde suíço. O quarto impacto ocorreu no meio acadêmico. O Instituto Federal de Tecnologia de Zurique e a Universidade de St. Gallen decidiram criar institutos de estudos brasileiros. Eles queriam pesquisar academicamente os segredos do rápido desenvolvimento do Brasil e aplicá-los ao desenvolvimento da Suíça. Eles estavam especialmente interessados nos resultados que o Brasil demonstrou em consciência cívica e integração social. Eles queriam entender como o Brasil conseguiu cultivar uma consciência cívica de país desenvolvido em tão pouco tempo. A reação do público também foi calorosa. A procura por pacotes de viagem para o Brasil aumentou drasticamente, e uma febre de aprendizado de português começou. As escolas de português em Zurique e Genebra viram o número de matrículas aumentar em 10 vezes, chegando a criar listas de espera. A participação nos eventos culturais do consulado brasileiro também explodiu. De aulas de culinária brasileira e oficinas de artesanato a sessões de cinema brasileiro, todos os eventos ficavam lotados. As empresas também começaram a agir. Grandes empresas suíças começaram a buscar parcerias com empresas brasileiras. Especialmente nos setores de serviços e turismo, muitas empresas queriam aprender com a expertise brasileira. A Lufthansa também decidiu estudar os modelos de serviço da Latam e da Gol. Eu relatei detalhadamente minha experiência no Brasil à empresa, e meu relatório foi usado como material de treinamento para todos os funcionários. A quinta onda de impacto se espalhou por toda a Europa. A mídia alemã e austríaca também noticiou amplamente os elogios da elite suíça ao Brasil. Reportagens semelhantes surgiram na França e na Itália. O Brasil deixou de ser apenas um país na América do Sul e passou a ser visto como um modelo de desenvolvimento que o mundo deveria estudar. A União Europeia começou a demonstrar interesse em pesquisar o caso brasileiro. O movimento de organizações internacionais também foi notável. A Organização Mundial da Saúde estudou a possibilidade de promover o acesso e a eficiência do sistema de saúde brasileiro globalmente. A Organização da Aviação Civil Internacional começou a considerar o modelo de operação do aeroporto de Guarulhos como um padrão internacional. 6 meses depois, a Suíça enviou uma delegação oficial ao Brasil. Uma grande comitiva de funcionários do governo e executivos de empresas veio para vivenciar e aprender com os sistemas avançados do Brasil. Eu fui contratado como tradutor e guia da delegação, o que me permitiu visitar o Brasil novamente.
vários dos passageiros daquele voo se juntaram à delegação. O presidente Hans e o Dr. Fritz atuaram como guias. Durante 2 semanas, a delegação visitou inúmeras instalações no Brasil. Do sistema de operação do aeroporto de Guarulhos ao sistema de transporte público de São Paulo, dos serviços médicos de hospitais de ponta ao atendimento ao cliente em lojas de departamento e hotéis, eles investigaram tudo em detalhes. O que mais os impressionou foi a pesquisa sobre a consciência cívica. Eles analisaram profundamente desde o sistema educacional até a cultura social, para entender como o Brasil cultivou um nível tão alto de civilidade. O que mais interessou a delegação foi a cultura de cuidado com os idosos. Os jovens que cediam seus assentos no metrô, os cidadãos que ajudavam os idosos na rua e as instalações projetadas para serem amigáveis aos idosos eram lições que a Suíça, uma sociedade em envelhecimento, precisava aprender. Após o retorno da delegação, eles escreveram um relatório detalhado, cujo conteúdo começou a ser refletido nas políticas do governo e das empresas suíças. O aeroporto de Zurique implementou o sistema de gerenciamento de crises de Guarulhos, e os principais hospitais fortaleceram o serviço centrado no paciente. 1 ano depois daquele evento, eu agora voo regularmente para São Paulo. Aquela experiência mudou completamente minha carreira como comissário de bordo. Toda vez que chego ao aeroporto de Guarulhos, a emoção daquele dia volta, e meu respeito por este país só aumenta. A mudança mais surpreendente foi na reação dos passageiros. Antes, muitos passageiros consideravam uma escala em Guarulhos um incômodo. Agora, cada vez mais passageiros querem vivenciar a experiência do aeroporto. Especialmente entre os passageiros europeus, o interesse pelo Brasil explodiu. Dentro da Lufthansa também houve grandes mudanças. A empresa começou a estudar os manuais de serviço das companhias aéreas brasileiras e aplicá-los para melhorar nosso próprio serviço. O cuidado com passageiros idosos e com deficiência foi drasticamente aprimorado. Nos cursos de treinamento de comissários de bordo, a mentalidade de serviço à brasileira foi adicionada. O coração que trata os clientes com sinceridade, a observação atenta e a capacidade de reagir adequadamente a cada situação, tudo isso aprendido com o Brasil, elevou a qualidade do nosso serviço a outro patamar. Pessoalmente também mudei muito. Comecei a aprender português e agora consigo manter uma conversa básica. Ao atender passageiros brasileiros e cumprimentá-los em português, sinto uma grande satisfação ao ver seus rostos se iluminarem. Minha compreensão cultural se aprofundou, e meu interesse se estendeu a toda a cultura latino-americana. Assistir a filmes e séries brasileiras, cozinhar pratos brasileiros, interagir com amigos brasileiros. Minha vida se tornou muito mais rica. Eu ainda mantenho contato com os passageiros suíços daquele dia. O presidente Hans visitou o Brasil novamente no ano passado, desta vez com sua família, e ficou por 2 semanas, para uma imersão ainda mais profunda. Em uma carta que ele me enviou, ele descreveu o Brasil como sua segunda casa. Ele disse que planeja visitar o Brasil todos os anos. Ele brincou que a viagem de golfe ao Japão se transformou na viagem ao Brasil. O Dr. Fritz convidou uma equipe médica brasileira para a Suíça e está administrando um programa de treinamento para profissionais de saúde. Ele disse que eles estão aprendendo sobre o serviço médico centrado no paciente e a gestão hospitalar eficiente. Ouvi dizer que a satisfação dos pacientes em seu hospital aumentou tanto que outros hospitais estão vindo observar. A rede de hotéis daquele senhor de Genebra já incluiu o treinamento de serviço à brasileira em seu currículo oficial. Ele disse que a gentileza e a atenção dos funcionários melhoraram drasticamente, e a satisfação do cliente atingiu um recorde histórico. O mais comovente é que essas pessoas estão divulgando o Brasil para todos ao seu redor. Eles não apenas promovem as qualidades do Brasil para amigos e familiares, mas também o recomendam em reuniões de negócios. Por isso, frequentemente encontro passageiros em meus voos para o Brasil que vieram por indicação deles. Nessas ocasiões, eu explico os encantos do Brasil e desejo a eles uma ótima viagem. Em 15 anos de carreira visitei muitos países, mas nenhum como o Brasil conseguiu combinar um sistema perfeito com um calor humano tão genuíno.
Há algo ali que não pode ser explicado apenas por tecnologia de ponta e eficiência. É o cuidado e o respeito pelas pessoas, que estão naturalmente presentes em toda a sociedade. A consideração dos brasileiros pelos outros e seu senso de comunidade são realmente especiais. A cultura de pensar na harmonia do todo, e não apenas na conveniência individual, a mentalidade de que ajudar quem precisa é o natural, e a vontade constante de progredir. Eu acredito que tudo isso é o que torna o Brasil um país verdadeiramente desenvolvido. Hoje eu me tornei um defensor fervoroso do Brasil. Eu não apenas promovo as qualidades do Brasil para meus colegas, mas também o recomendo como destino de viagem para os passageiros. Especialmente para os passageiros idosos, eu digo com confiança o quão seguro e conveniente o Brasil é. Pessoalmente, a emoção que senti no Brasil será inesquecível. Do pânico inicial do pouso de emergência à profunda admiração 4 dias depois, essa experiência foi uma das memórias mais preciosas da minha vida. Eu senti na pele o quão poderosa é a força do coração caloroso e da consideração do povo brasileiro. Como comissário de bordo, viajei pelo mundo e vi muitas coisas, mas nenhum país atingiu uma harmonia tão perfeita como o Brasil. A harmonia entre a tecnologia de ponta e a cultura tradicional, a harmonia entre a eficiência e o calor humano, a harmonia entre a liberdade individual e o senso de comunidade. Tudo isso se funde naturalmente nesta sociedade. Especialmente a cultura de cuidado com os idosos é verdadeiramente impressionante. É natural para as gerações mais jovens respeitarem os mais velhos, e toda a sociedade se preocupa em garantir que os idosos possam viver confortavelmente. Essa harmonia entre gerações, difícil de encontrar em outros países, é uma característica única do Brasil. Na Europa, os conflitos geracionais estão se intensificando, mas no Brasil, a cultura de respeito e cuidado mútuo ainda persiste. No futuro, espero poder atuar como uma ponte entre o Brasil e a Europa. Espero ajudar mais europeus a conhecerem a verdadeira face do Brasil e contribuir para divulgar os excelentes sistemas brasileiros para o mundo. Aquela experiência causada por uma nevasca foi o melhor presente que a vida poderia me dar. Foi uma oportunidade preciosa que me permitiu conhecer este país e o calor de seu povo. Através de tudo isso, eu aprendi o ponto mais importante, o significado de um país verdadeiramente desenvolvido. Eu aprendi no Brasil que ter apenas arranha-céus altos ou tecnologia de ponta não faz de um país uma nação desenvolvida. Um país verdadeiramente desenvolvido é aquele que coloca as pessoas em primeiro lugar, que cuida dos mais fracos e cria uma sociedade onde todos podem ser respeitados. O Brasil é exatamente esse tipo de país. O desenvolvimento econômico e a inovação tecnológica são surpreendentes, mas o que é ainda mais impressionante é o calor humano. É uma sociedade onde é natural ajudar os idosos, onde não há discriminação contra estrangeiros e onde não se ignora quem está em dificuldade. Eu acredito que criar uma sociedade assim é a maior conquista do Brasil. No futuro, quero apresentar essas facetas do Brasil para mais e mais pessoas. Por fim, gostaria de dizer a todos que estão ouvindo esta história. Se tiverem a oportunidade, espero que visitem o Brasil pessoalmente e compartilhem da mesma emoção que eu e aqueles passageiros suíços sentimos. O Brasil está pronto para recebê-los de braços abertos. Instalações seguras e convenientes, um povo gentil e, o mais importante, um coração caloroso, estão esperando por vocês. Hoje, toda vez que embarco em um voo para o Brasil, meu coração ainda bate mais forte. Só de pensar em voltar para aquela terra acolhedora, meu peito se enche de emoção. No futuro, espero continuar viajando entre o Brasil e a Europa, atuando como uma ponte que conecta 2 continentes. Espero que esta história também tenha despertado em vocês um novo interesse pelo Brasil. Muito obrigado a todos. A história de hoje termina aqui. A verdadeira face do Brasil aos olhos da elite suíça. O que vocês acharam desta história?